meu povo, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa revisão? O que são biomas? Bioma é a integração entre o clima, os solos e as formações vegetais que influenciam a vida animal e vegetal. 2. É importante definir também as chamadas formações vegetais que constituem a expressão mais característica dos domínios morfoclimáticos, materializando em sua forma e comportamento a variação de umidade e temperatura de um ecossistema. Classifique-as. Primeiro temos as formações perenes. A permanente oferta de água e a pequena variação de temperatura tende a criar formações vegetais perenes, caracterizando a manutenção da folhagem durante todo o ano. Formações higrófilas. São adaptadas ao grande volume de água de um ambiente. Apresentam-se folhas latifoliadas, que são folhas largas, com a maior área de contato com os raios solares, o que facilita a evapotranspiração. Formações xerófilas. São adaptadas à carência de água, apresentam espinhos e raízes profundas, reduzindo a transpiração. Formações aciculifoliadas, constituídas por folhas em forma de agulha, como os pinheiros. Formações esclerófilas, são formações com folhas pequenas e suculentas, dificultando a evapotranspiração. Formações caducifólias, são a variação entre uma estação seca e a outra úmida, condiciona uma vegetação caducifólia, cuja folhagem cai com a carência da umidade, ou seja, na estação seca. Associe a segunda coluna de acordo com a primeira. Também conhecida como taiga, é característica do hemisfério norte e é uma vegetação de clima frio, menos rigoroso que o frio polar. Esse tipo de vegetação é composto por árvores em forma de cone, como o pinheiro, o que caracteriza uma floresta aberta com pouca variedade de plantas e que se define pela reduzida biodiversidade. Estamos falando da floresta boreal. É uma vegetação rasteira das áreas polares, ou seja, das regiões de clima frio polar. Ela surge no curto verão, pois nessa época a temperatura um pouco menos fria permite o descongelamento do solo e o desenvolvimento da vegetação, composta por musgos, linques, capins e outras plantas herbáceas. Estamos falando da tundra. Apresentam vegetações tipicamente xerófilas em solos predominantemente arenosos. Estamos falando dos desertos. Ocorrem com grande influência de temperatura e umidade elevadas em razão das baixas latitudes, resultando em formações higrófilas, latifoliadas, raízes superficiais, com vários estratos vegetacionais e bastante heterogêneas. Estamos falando das florestas equatoriais e tropicais. Essa vegetação característica de climas mediterrâneos, com verões quentes e secos e invernos amenos e úmidos. Apresenta os 3 estratos de vegetação: herbáceo, arbustivos e arbóreos. Estamos falando da vegetação mediterrânea. Também chamada de campos, constitui um exemplo de vegetação herbácea marcada pela presença das gramíneas, são típicas do clima temperado e subtropical. São as pradarias e os estepes. Estão entre as mais devastadas do planeta. As matas têm como características a perda de suas folhas durante o outono e o inverno e por isso são chamadas de decíduas ou caducifólias. Estamos falando das florestas temperadas. Ocorre em áreas de grande pluviosidade, concentrada em poucos meses do ano, especialmente no verão. Tal característica resulta em formações caducifólias, perdendo folhas na estação seca, ou com os 3 estratos de vegetação, o herbáceo, o arbustivo e arbóreo. Estamos falando das savanas.
De acordo com as características abaixo, indique os biomas brasileiros. Conhecido também como florestas equatorial, esse bioma é atualmente o mais preservado do planeta e é marcado por paisagens diversas. Porém, em algumas áreas existe a predominância de espécies arbóreas específicas. Essas são características da floresta amazônica. Apresenta vegetação latifoliada, perennifólia, multistrata, com raízes superficiais e densas. Está, entretanto, em diversas latitudes do Equador, até as médias latitudes e em altitudes muito diferentes, que, associadas às elevadas precipitações anuais, garantem expressiva biodiversidade, com um número impressionante de espécies endêmicas, características da Mata Atlântica. Constitui-se de ecossistemas que aparecem no litoral, de clima quente e úmido, sendo o Brasil o país que possui a maior extensão do planeta. São um biossistema de transição entre o ambiente marinho e o terrestre, possuindo condições geomorfológicas específicas para sua formação. São características dos mangues. É considerada por muitos uma variação da Mata Atlântica, na qual predominam espécies de pinheiros, com suas folhas aciclofoliadas, localizada no Planalto Meridional ou nos planaltos e chapadas da Bacia do Paraná e nas serras catarinenses e gaúchas. Cobria originalmente a maior parte da região sul. São características das matas araucárias. Em área, é o segundo maior bioma brasileiro, compreendendo grande parte do centro-oeste, o leste mineiro, o noroeste paulista e quase todo o Tocantins, o oeste da Bahia e o sul dos estados do Piauí e do Maranhão. É uma clássica vegetação de clima tropical típico, com duas estações pluviométricas bem marcadas, que são verão úmido e inverno com longa estiagem. São características do Cerrado. Constitui-se no bioma mais adaptado às condições de baixa pluviosidade, com clima semiárido, apresentando acentuado déficit hídrico em vários pontos. A vegetação arbustiva é dominante, quase não há gramíneas, as raízes são profundas, as folhas pequenas e em muitas espécies substituídas por espinhos. Os troncos tortuosos apresentam casca grossa e as folhas frequentemente uma leve resina. São características da caatinga. Localizado no extremo sul do país, esse bioma gaúcho ocorre na famosa região dos Pampas, ou mais precisamente no Planalto Uruguaio sul-rio-grandense, de superfície bastante irregular, conhecida como coxilhas, avançado pelas pradarias uruguaias e argentinas. Sua paisagem divide-se basicamente entre campos sujos e limpos. São características das pradarias e dos pampas. Conceitualmente, são ecótonos, ou seja, são interseções de biomas e ocorrem por todo o país. São mais conhecidos como Mata dos Cocais, no Maranhão, que caracteriza a interseção entre a Caatinga e a floresta amazônica, e o Complexo do Pantanal, na bacia do Alto Paraguai, no Brasil Central. São características das matas de transição. Como funciona o ciclo hidrológico? Devido ao aumento da temperatura, todas as massas de ar entram em processo de evaporação. Oceanos, mares, rios, lagos e lagoas. As plantas também participam desse ciclo por meio da evapotranspiração, durante a qual ocorre a perda de água pelas folhas, com a consequente evaporação pelo contato com o calor. Nesse processo, o vapor d'água ascende os níveis mais elevados da atmosfera, alcançando consequentemente temperaturas mais baixas. Com isso, o vapor d'água se resfria e condensa, ocasionando posteriormente o fenômeno da precipitação, na forma de chuva, neve ou granizo. O que é uma bacia hidrográfica? Área de captação natural de água oriunda da precipitação, composta por uma rede de drenagem, isto é, pela conexão entre rios afluentes, subafluentes e seu rio principal.
A bacia hidrográfica envolve toda a área da nascente de um rio à sua foz ou desembocadura. Assim, sua delimitação e fronteira com outras bacias é feita a partir de divisores de água. Comente sobre as principais bacias hidrográficas do Brasil e o principal impacto ambiental. Temos a Bacia do Paraná, o lançamento de resíduos industriais, desmatamento de matas ciliares, contaminação com agrotóxicos e impactos relacionados à construção do grande número de hidrelétricas. Bacia do Paraguai, intenso assoreamento e contaminação com agrotóxicos. Bacia do São Francisco, contaminação de garimpos ilegais com mercúrio, desmatamento de matas ciliares, lançamento in natura de esgoto domiciliar e impactos relacionados à construção de complexos hidrelétricos. Bacia da Amazônia, lançamento in natura de esgoto domiciliar e desmatamento de matas ciliares. 7. Explique os impactos ambientais abaixo. O aquecimento global. O possui, como o próprio nome explica, escala global de atuação e tem sido confundido com o efeito estufa, que é um fenômeno natural do planeta. O aquecimento global é simplesmente a intensificação do efeito estufa. Buraco na camada de ozônio. A camada de ozônio que envolve o planeta é essencial na filtragem dos raios ultravioletas. Quando se fala em buraco na camada de ozônio, refere-se à redução da quantidade de ozônio existente e o aumento das irradiações ultravioleta. A principal consequência da destruição da camada de ozônio é o aumento da incidência de câncer de pele, de catarata e de alterações nas plantas mais expostas a irradiações. Desertificação. A desertificação é um fenômeno antrópico relacionado ao desmatamento e à destruição dos solos, sendo mais comum em áreas marginais aos desertos naturais com clima semiárido. Chuva ácida. É um impacto de escala regional que afeta principalmente as regiões mais industrializadas e urbanizadas do planeta. A emissão de dióxido de nitrogênio e dióxido de enxofre na atmosfera em contato com o vapor d'água aumenta a acidez da água, gerando o que chamamos de chuva ácida. A queima de combustíveis fósseis pelas indústrias e sistemas de transportes é a principal causa desse fenômeno atmosférico. Inversão térmica. É um fenômeno natural em que ocorre a inversão de camadas atmosféricas, interferindo na qualidade do ar e na temperatura a nível local. Contudo, a ação antrópica interfere nesse processo na medida em que a prática do desmatamento utiliza em ampla escala combustíveis fósseis e não fiscaliza a poluição atmosférica gerada por indústrias. Por exemplo, ilha de calor. Fenômeno típico de grandes centros urbanos, onde essas áreas apresentam médias térmicas mais elevadas que as médias das zonas rurais e das periferias urbanas. Comente as propostas de regionalizações de Pedro Pinchas e Milton Santos. A divisão proposta por Pedro Pinchas apresenta 3 regiões geoeconômicas ou complexos regionais: o Centro-Sul, o Nordeste e a Amazônia. Essa divisão busca incorporar a novas dinâmicas espaciais que o país vivenciou, como o processo de desconcentração industrial e o avanço da fronteira agrícola. No recorte oficial, as fronteiras estaduais são respeitadas, mas na visão de Pedro, o critério adotado é a análise do desenvolvimento econômico, espacial e socioeconômico. A regionalização proposta por Milton Santos tem como principal critério de elaboração a especialização do meio técnico, científico e informacional. Deste modo, o autor sugere a divisão regional do país em 4 Brasis: região Amazônia, região Centro-Oeste, região Concentrada e a região Nordeste. Comente sobre as 3 fases da Guerra Fria. A primeira fase, conhecida também como fase quente, foi marcada pela alta tensão entre as superpotências, que se testaram até a exaustão, culminando com a crise dos mísseis em Cuba. Nessa fase, a União Soviética adquiriu suas armas nucleares e os 2 polos de poder.
A tensão aguda entre os Estados Unidos e a União Soviética evidenciou a possibilidade de uma catástrofe nuclear. A OTAN e o Pacto de Varsóvia foram criados nesse período, junto com os outros blocos militares regionais, estabelecendo as fronteiras de cada poder de influência. Dois conflitos podem ser destacados: a Guerra da Coreia, que consolidou a divisão da península em 1948, e a Guerra de Suez, em 1956, quando finalmente a bipolaridade foi definida no Oriente Médio. A segunda fase ficou conhecida como a fase de coexistência pacífica, na qual as duas superpotências iniciaram processos de cooperação, evidenciando um relativo respeito mútuo e disposição para evitar um confronto direto. Os conflitos regionais intensificaram-se nos continentes asiático e africano: a Guerra do Vietnã, a Guerra dos 6 Dias, a Guerra de Yom Kippur e as guerras de independência de Angola e Moçambique. São bons exemplos dessa fase, lembrando sempre que os movimentos de descolonização eram obrigatoriamente influenciados pelo conflito ideológico bipolar. A terceira fase ela ocorreu durante a gestão de Ronald nos Estados Unidos. Durante esse período, aumentaram as tensões entre a União Soviética e o país americano, que, com o seu programa militar conhecido como Guerra nas Estrelas, promoveu o desenvolvimento de tecnologias aeroespaciais de espionagem sobre o espaço soviético. Em relação à política, comente sobre o paternalismo. O paternalismo na política ele corresponde às atividades assistenciais que são promovidas por representantes políticos, objetivando em troca outro benefício, normalmente associado a futuras eleições. Assim, em vez de uma representação política efetiva, políticos abusam de seus poderes e colocam em prática ações pontuais com o intuito de apenas atenuar pressões sociais. Autoritarismo. O Brasil vivenciou de 1937 a 1945 o sistema político conhecido como Estado Novo, cujo grande objetivo, segundo Vargas, era reajustar o organismo político e as necessidades econômicas do país. Para isso, o Estado Novo utilizou-se do autoritarismo, isto é, de um modo de exercício da política desassociado da democracia. Nesse sentido, algumas de suas práticas foram a implementação da censura à imprensa e à propaganda e a forte repressão ao socialismo, amparada pela Lei de Segurança Nacional. O populismo. Após 1945, teve início no Brasil a Quarta República, também chamada de período populista, que vigorou entre os dois cenários de governos autoritários. Diante de um quadro geopolítico marcado pela bipolaridade mundial e do avanço da industrialização, diversos governantes utilizaram como estratégia a busca por uma maior aproximação da sociedade, a fim de conseguirem o apoio político pessoal e o apoio ao processo de modernização. O que foi o plano de metas? Foi buscando promover maior impulso à industrialização, o JK implementou o projeto desenvolvimentista chamado de Plano de Metas, que carregava o slogan 50 anos em 5. O plano pretendia promover, em apenas 5 anos, um desenvolvimento econômico equivalente a 50 anos de progresso, nos moldes do capitalismo. Nesse sentido, a industrialização brasileira pularia etapas que foram trilhadas pelos países centrais. O governo de JK estabeleceu um novo modelo econômico como base para o seu projeto para a industrialização do país, pautado no capital estatal, no capital privado nacional e no capital externo privado, com grandes fomentadores de investimentos. Esse arranjo ficou conhecido como o modelo tripé macroeconômico. Comente sobre eles. O capital privado nacional continuava atuando de forma predominante no âmbito dos bens não duráveis, como vinha ocorrendo desde os tempos iniciais da industrialização, em razão das dificuldades de acumulação de capital e da defasagem tecnológica. Já o capital externo privado passou a atuar na área dos bens de consumo duráveis,
segmento mais exigente em termos de capitais e de tecnologias. E o capital estatal continuou intervindo no setor de base, que exigia elevados investimentos e era considerado estratégico para o modelo desenvolvimentista. Qual o objetivo do primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento? O primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento foi criado em 1970 e tinha como principal objetivo preparar a infraestrutura para o desenvolvimento do Brasil nas décadas que seguiram. Ao longo dos 20 anos da ditadura, destacam-se os períodos de milagre econômico e da marcha forçada. Analise os períodos. Milagre econômico. No período inicial da ditadura, as medidas econômicas objetivavam o combate à inflação e a retomada dos investimentos para viabilizar um novo ciclo de crescimento. Entre as ações efetivas, houve a revogação da Lei de Remessa de Lucros, propostas por João Goulart, beneficiando o capital estrangeiro investido no Brasil, o controle sobre os salários, a extinção da estabilidade de emprego com a criação do FGTS e a instituição da correção monetária. O período pós-1973 ficou marcado pelas dificuldades associadas à crise do petróleo e à redução da liquidez do sistema financeiro internacional. O governo de Geisel enfrentou essas dificuldades em um movimento que ficou conhecido como Marcha Forçada, que tratava-se do Estado brasileiro buscando um mecanismo por meio do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento para manter o crescimento em um cenário desfavorável. O que foi o Programa Nacional do Álcool, o Proálcool? Foi uma iniciativa do governo para substituir o petróleo pelo álcool como um combustível para os veículos automotores e foi um dos marcos desse período. Destaque duas medidas principais que caracterizam os objetivos do Conselho de Washington: a responsabilidade fiscal, redução dos gastos públicos, principalmente nos setores sociais, reforma tributária, câmbio de mercado, juros de mercado e abertura de economia. Faça um comentário sobre os governos abaixo. Dilma. O governo Dilma, em 2011, começou com a preocupação de conter os gastos públicos demasiadamente aumentados, para assim combater a crise financeira externa. Os índices inflacionários se elevaram significativamente e o sistema de metas de inflação foi comprometido. Governo Temer. Durante seu governo e diante de uma base aliada forte ao seu favor, Temer realizou a reforma trabalhista, mudando significativamente algumas regras da CLT. Entretanto, registrou-se um aumento de taxa de desemprego, assim como do número de pessoas trabalhando em condições informais. O seu mandato foi marcado também pela redução da inflação e da taxa de juros, com o aumento do dólar em relação ao real. E é isso, meu povo. Dúvida? Escrevam nos comentários. Uma ótima prova e até o próximo vídeo.